Olá, estamos iniciando mais uma edição do Falando Sobre e neste programa nós contamos aqui com a participação da Keila Guimarães, que é psicopedagoga e também idealizadora e fundadora do Espaço Conviver aqui em Varginha. E contamos também com a presença do médico, neuropediatra e vereador, Dr. Lucas Gabriel Ribeiro. E hoje falaremos sobre autismo e também sobre o projeto de lei recentemente aprovado na Câmara de Vereadores aqui de Varginha, que trata da confecção e distribuição de uma carteirinha para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Eu começo, então, Dr. Lucas, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, com a seguinte pergunta. O projeto de lei que foi idealizado pelo Dr. Guedes e leva também a assinatura do senhor, ele institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Fala pra gente um pouquinho desse projeto e, na prática, qual o benefício que ele trará para as pessoas. Quando eu assumi, eu já tinha a ideia de apresentar esse projeto da carteirinha. E eu descobri que o Dr. Guedes já tinha esse projeto lá, e eu pedi para nós reapresentarmos, fiz algumas adequações e quero agradecer muito ao Dr. Guedes por ter permitido apresentar junto com ele. Já existe uma lei federal nesse sentido, é a Lei Federal número 13.977, chamada Lei Romeu-Mion, e que traz esses benefícios para as crianças portadoras do transtorno do espectro autista. A intenção nossa é municipalizá-la e, através dos órgãos públicos aqui, fazer a efetivação dessa carteirinha. A gente sabe que as crianças com transtorno do espectro autista, elas têm muita dificuldade de ficar em meios sociais, junto com as outras pessoas, onde há barulho, onde há movimentação, tirá-las da rotina do dia a dia delas, que causa muito transtornos. Então, o objetivo da carteirinha é fazer com que essas crianças e essas pessoas tenham prioridade nos atendimentos em todos os setores, de educação, saúde, atendimento básico, para que elas não tenham que ficar esperando, tenham prioridade no atendimento e, com isso, elas tenham menores consequências dessa situação que elas passam no dia a dia. Então, o objetivo é torná-las visíveis à população, saber identificá-las para que elas não sofram nenhum tipo de constrangimento, por vezes demonstrarem uma inadaptação àquele meio social, né? E permitir que, com isso, elas tenham prioridade em todos os atendimentos. E a expectativa agora é que o Executivo faça também a sanção e regulamente para que o projeto possa estar entrando em vigor. Exatamente, a gente espera que ela tenha uma celeridade lá, né, para que esse benefício chegue o mais rápido possível a essas pessoas. Keila, obrigado mais uma vez por estar presente com a gente aqui no Falando Sobre. Eu começo com você com a seguinte pergunta. O que é o autismo? Antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer um agradecimento aqui em nome de toda a comunidade de pais e mães de crianças portadoras do transtorno espectro autista, né, ao Dr. Lucas e ao Dr. Guedes, porque a partir do momento que essa lei Romeu-Mion foi instituída aí, o que o Conviver tem recebido de telefonemas de pais, de mães, perguntando como é que eu faço para fazer essa carteirinha, assim, foi demais, porque é uma necessidade muito grande. Nós percebemos que quando a criança tem uma deficiência física, a sociedade, ela se solidariza. Né? Chega um cadeirante, as pessoas vêm, querem ajudar, se oferecem para ajudar. Quando chega uma criança com autismo, o autismo ele não tem um marcador. Então você olha, se a criança estiver quieta, né, num momento assim raro, né, de quietude, as pessoas não percebem. Para elas é só uma criança que de repente está fazendo uma birra. Exatamente. É uma mãe que não pôs limite. Você escuta muito isso. O direito eles já têm, né, em supermercado, em vários locais. Só que como não tem esse marcador, muitas vezes as pessoas te pedem para sair da fila ou te questionam por que você está nessa fila. E essa carteirinha, ela vem para argumentar, para justificar, para identificar. Eu costumo dizer que o autismo é o adoecimento das relações. Relação com o outro, relação com o próprio corpo e relação com os objetos. São as três áreas que eles têm muita dificuldade. O autismo é uma síndrome neuropsíquica que ela envolve três áreas do desenvolvimento neuropsicomotor. A comunicação,
Então nós temos um transtorno na fala, um desenvolvimento da fala, da comunicação em si, um prejuízo também na interação social, né? Como a Keila falou, ela é um adoecimento, né? Tecnicamente, das relações interpessoais e dos comportamentos, e um comportamento, onde a gente observa muito comportamentos restritivos. Então, aí, nesse sentido, a carteirinha vai ser muito importante, porque esses comportamentos restritivos que eles têm, que às vezes geram esses constrangimentos, né? Que é confundido mesmo com mau comportamento, má educação. Eu já vi isso em posto de saúde, por exemplo, né? E, então é um prejuízo nessas 3 áreas de comunicação, interação e comportamento. Justamente por causa desses vários níveis do transtorno, que ele passou a ser chamado passou-se a usar a expressão transtorno do espectro autista e não somente autismo? O espectro, ele remete a um leque, e esse leque vai desde o grau mais leve até o mais severo. E dentro desse espectro, de acordo com as estimulações que eles vão recebendo, com as terapias que eles vão fazendo, eles caminham ou mais para dentro, né, ficando mais severo, ou podem chegar muito próximo das pessoas que não têm o espectro. Depende da estimulação, das terapias e do comprometimento também, né? Isso foi uma classificação chamada SNAP, classificação SNAP das doenças mentais do DSM, a classificação do DSM-4 de 2015, e que dentro dessa nova classificação foi criado o transtorno do espectro autista, englobando várias classificações que existiam anteriormente: transtorno desintegrativo da infância, transtorno global do desenvolvimento, síndrome de Asperger. Isso tudo foi enquadrado dentro do transtorno do espectro autista, como a Keila falou. É um espectro amplo, que vai desde uma criança com transtorno de espectro autista leve de alta funcionalidade a um transtorno do espectro autista severo, com deficiência intelectual, distúrbios de comportamento. Então, por isso, o transtorno do espectro. Então, você pode dizer, com certeza, que dentro, né, hoje a gente pode dizer que mesmo que você tenha características incomuns que permitam a gente fazer diagnóstico, não existe uma criança autista igual a outra. Não existe. Cada um com as suas peculiaridades, cada um apresentando determinados sinais e sintomas, mas que por isso a importância de você ter um tratamento individualizado, não como uma receita de bolo, porque cada criança apresenta os seus comprometimentos e as suas características e as suas necessidades. É um diagnóstico fácil de ser dado, doutor? E ele é possível logo nos primeiros dias de nascimento de uma criança? Nem sempre é fácil. E eu tenho a plena certeza que o diagnóstico, ele assim, inicialmente feito ou pensado por um médico, mas ele é um diagnóstico multidisciplinar. Por isso essa importância do centro que a gente quer colocar para frente, né? Porque o diagnóstico e o tratamento ele é multidisciplinar. Ele envolve psicopedagoga, psicóloga, terapeuta, fonoaudióloga. Então, o diagnóstico nem sempre no começo é fácil, né? Nem sempre, principalmente se a gente estiver falando de um transtorno do espectro autista leve. Nem é bom, né, doutor Lucas, que seja feito logo de início, porque no início a criança a gente pode confundir muito. Exato. Às vezes é uma criança que vive com a avó e a avó não conversa, não brinca muito, então essa criança atrasa para falar. Esse atraso é falta de estímulo ou é um sinal de autismo? Fica muito confuso. Então, nesse início, os primeiros anos de vida, a gente estimula, observa, fica atento aos sinais, né? Vai fazendo uma rede com o médico. O Dr. Lucas é um parceiro grande aí nosso. A gente vai discutindo para ver se vai fechar o diagnóstico ou não. Mas a importância, assim, fundamental não é dar o diagnóstico, é a suspeita do diagnóstico e o tratamento precoce e o início precoce. Então, isso é o fundamental. Justamente isso é a palavra-chave. Diagnóstico ou suspeita diagnóstica precoce com intervenção precoce.
Esse é o segredo do bom resultado no tratamento do transtorno do espectro autista. Eu estou com meu filho e percebo traços de espectro. O que eu devo fazer primeiro? Olha, primeiro você deve procurar um profissional, um neuropediatra da sua confiança e vai seguir aí a orientação que ele te der. Por que eu estou dizendo a orientação que ele te der? Porque eu não posso traçar aqui um passo a passo, porque como o Dr. Lucas disse, né, não tem um igual ao outro. Vai depender da necessidade daquela criança. Qual a área dela que está mais afetada? É linguagem? Então vamos priorizar uma fono. É relacionamento? O que está acontecendo com aquela criança? E aí começam as intervenções, as terapias, e o quanto antes, melhor. Quanto mais cedo isso começar, maiores as chances dessa criança ter um desenvolvimento bom. Eu vou voltar ali, é uma pergunta que você fez atrás. Por que o tratamento precoce é importante? O filhote do ser humano, diferente de outros animais, né, ele nasce incompleto. Se você imaginar qualquer filhote, vamos imaginar um bezerrinho. Ele já nasce, ele já fica em pé, ele já anda, ele já mama e ele é quase que um serzinho independente. O filhote do ser humano, não. Nasce sem andar e vai completando esse desenvolvimento neurológico nos primeiros anos de vida, essencialmente nos 3 primeiros anos de vida, que nós vamos ter a mielinização do nosso sistema nervoso central. Então, o que você introduzir de conhecimentos nessa criança, principalmente nesses 3 primeiros anos, esses conhecimentos eles vão ficar sedimentados, você vai criar novas redes neuronais, novas sinapses cerebrais, tudo, e isso vai ficar sedimentado. Então, por isso que é a importância do tratamento precoce. A neuroplasticidade cerebral é maior nessa idade? É maior, idade? com certeza. E ela vai até qual idade, Dr. Lucas? Ela vai se completar durante os primeiros anos da nossa vida, seja na infância, adolescência, mas essencialmente nos 3 primeiros anos. Essencialmente nos 3 primeiros anos. Essa é a neuroplasticidade cerebral. Então, por isso que é a importância do tratamento precoce. Se eu tenho sinais, eu percebo, vamos procurar profissionais, o próprio pediatra ou o neuropediatra, ou profissionais que estejam envolvidos no dia a dia com o seu filho de educação. Às vezes até quem detecta os sinais é a professora da creche, muitas que nota. Vezes, mas né? Às vezes a família vezes. mesmo Sim. tem dificuldade de ver que a criança está dando um sinal, está apresentando alguma dificuldade. Não, crianças que chegam para mim através da escola com suspeita é muito grande. Hoje, os profissionais de educação eles estão bem preparados para reconhecer isso e eles, às vezes, são os primeiros a sugerir essa hipótese para os pais. Keila, e falando como profissional e também como uma mãe, né, é um diagnóstico difícil de se receber? Muito, até porque, enquanto o autismo não bate na sua porta, o que você sabe dele é o que a mídia mostra, né? São os mitos que dizem por aí, então vem os 2 extremos na sua cabeça. Ou aquele superdotado, né, que decora tudo, estilo desses que fazem filmes aí, ou aquele mais severo, que não fala, que é super agressivo, que não consegue fazer nada na vida. Então, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você vai assim, buscar informação, você vai tentar entender o que está acontecendo e só depois que você consegue aceitar é que você arregaça as mangas e, bom, vamos começar a fazer o que precisa ser feito, né? Vamos nos cercar de gente que entenda do assunto, que possa orientar, que possa facilitar o desenvolvimento do nosso filho. Sim, doutor Lucas, e homens e mulheres possuem a mesma chance de desenvolver o transtorno do espectro autista? Não, a proporção é de 4 meninos para 1 menina. Qual é a explicação? Ainda não se tem. A melhor arma que existe, veja se você concorda comigo aí, para uma família que recebe um diagnóstico de um transtorno do espectro autista é informação. Informação Exato. Correta do que é, de como pode evoluir, como essa criança pode melhorar, para que eles se sintam mais tranquilos em receber. Porque
Existem muitos mitos e inverdades sobre o autismo e que causam muito sofrimento às famílias, né? Então, informação correta é o melhor remédio que existe. Qual que seria o papel da sociedade para que esses indivíduos com os transtornos do espectro autistas possam se sentir cada vez mais incluídos dentro da sociedade? Isso a Keila sabe falar muito bem. Isso eu vivo por dentro, né? Vou repetir o remedinho que o Dr. Lucas passou lá atrás, né, na entrevista. Isso. Informação. Né? Quanto mais informação as pessoas têm, mais fácil elas conseguem olhar para a pessoa com autismo, entender os comportamentos, se dirigir a ela sem tanto tabu, né? Às vezes as pessoas têm medo de se aproximar, acham que eles vão agredir, e não é assim, né? Eles também gostam de estar entre outros, de se comunicar, só que a comunicação deles é diferente. Então eles chegam, às vezes não gostam do toque, não aceitam o toque. Então a pessoa tem que entender, ela vai dar um abraço, a criança sai de perto. Aí nunca mais ela se aproxima para dar um abraço. Então ela tem que buscar informação para ir entendendo como se comportar também, né? Porque aí a questão comportamental não fica só do lado do autista, fica do lado da sociedade toda também. E a sociedade tem, assim, a mania de julgar, né? Como eu disse lá atrás, às vezes acham que é birra, acham que a criança não quer fazer aquilo e não entende que é uma criança em crise, né? Que ela não está conseguindo se comunicar, ou que ela está com alguma dor e não consegue apontar, não consegue mostrar, que é por isso que está gritando daquele jeito. E aí a gente tem que saber acolher esses indivíduos. Doutor Lucas, agradeço demais pela sua contribuição, por estar com a gente aqui no Falando Sobre, viu? Muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, eu agradeço muito a oportunidade, como eu disse, informação é o remédio, né? Quanto mais a gente falar, mas agradeço demais o convite. Keila, obrigado também em nome da Câmara, obrigado por estar trazendo aqui as suas contribuições também ao Falando Sobre, viu? Eu que agradeço. Há um tempo atrás eu que ia pedir, olha, eu posso falar de autismo, eu posso falar sobre isso, agora vocês convidam. Então, ver isso é muito importante para todas as famílias. Muito obrigada em nome de todo mundo. Bem, nós chegamos ao final de mais um programa Falando Sobre. Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, o nosso bate-papo continua aqui nos comentários. É só você deixar aqui a sua contribuição e nós nos vemos na próxima semana e até lá.